Eu vou te apresentar três principais mudanças de visão que eu tive nesses últimos 5 anos a respeito de investimentos. Vem comigo. Salve, salve, investidor, como é que você está? E esse aqui é um vídeo para pessoas que entendem a importância de ter uma mente flexível. Tem uma frase que eu gosto muito do Bertrand Russell. Vou pedir para o editor colocar aqui na tela. Muitos homens preferem morrer a aprender. E de fato, muitos morrem. Eu não quero ser o homem que olha para os fatos à sua volta e se nega a aprender. Eu quero ser alguém que evolui a cada dia. E para evoluir, eu preciso estar aberto a mudanças. Até mesmo Warren Buffett mudou a sua estratégia de investimentos ao longo do tempo. Inicialmente, bem no início, ele começou até olhando para análise gráfica e logo abandonou isso aí. Depois, conhecendo a escola de análise fundamentalista, cujo pai é o Benjamin Graham, ele decidiu: eu só vou comprar empresas baratas, abaixo do seu ativo circulante. Seria o equivalente a você comprar a empresa abaixo do seu caixa. Loucura. Isso existia. Depois ele viu que essa estratégia não era tão boa assim, principalmente quando ele conheceu Charles Munger, seu sócio de vida, e também o seu amigo e mentor Philip Fisher. A partir disso, ele chegou à conclusão: eu não quero simplesmente comprar empresas baratas. Eu quero comprar negócios extraordinários. Mesmo que para isso eu tenha que pagar um preço mais alto. O importante é ter margem de segurança. Eu só não vou comprar um negócio acima do que ele vale, mas comprar um negócio próximo do seu preço justo, que seja um negócio excepcional, aí sim vale a pena. E ainda, mais recentemente, quando não se cogitava Buffett investir em empresas de tecnologia, ele investiu em IBM e depois em Apple, que se tornou a maior posição da carteira da Berkshire Hathaway. Então veja, não pense você que você vai aprender uma coisa hoje e não vai mudar nunca mais. Na verdade, sendo sincero, isso é coisa de cabeça dura e talvez até de pessoas muito arrogantes que não aceitam a verdade dos fatos. Sendo assim, sem mais enrolação, vamos a essas três mudanças. Primeira, investir somente em ações com tag along. No passado, eu pensava que se tratava de uma visão muito preciosista, a de que você só deve investir em ações que detenham tag along. Hoje a minha visão é: eu só compro ações com tag along e vou te explicar o porquê. Primeiro, vamos entender o que é o tag along. E o tag along, ele é uma norma. Ele está aqui, ó, no artigo 254A da Lei das Sociedades Anônimas. E é um direito ao acionista minoritário, a você que investe na bolsa de valores. Veja o que o texto legal diz e eu vou te explicar. A alienação pode ser venda ou doação. Alienar, direta ou indireta, do controle de companhia aberta. Ou seja, eu detenho o controle de uma empresa na bolsa de valores e eu vou vender ou doar esse controle para um terceiro, que se chama adquirente, quem está adquirindo alguma coisa. Então eu que sou controlador, vou vender ou doar, vou alienar o controle da empresa na bolsa de valores. Beleza? Somente poderá ser contratada sob a condição suspensiva ou resolutiva. Condição no direito, para resumir, é o seguinte: não vai ter validade, estou sendo bem grosseiro aqui, pessoal aí do direito que me desculpe, não vai ter validade esse negócio, essa venda, essa alienação, se a condição, que é o evento futuro, não for cumprida. Condição, beleza. E tecnicamente condição é evento futuro incerto, mas é só para o pessoal do direito aí. De que o adquirente, quem está comprando o controle, se obrigue a fazer oferta pública, ou seja, oferecer para todo mundo. De aquisição, é o que a gente chama de oferta pública de aquisição. Então assim, eu mando pro pessoal, ó, quem quer vender para mim? Esse é o adquirente. Isso é obrigatório. Das ações com direito a voto. Então veja, ações com direito a voto são as ordinárias, ONs, de propriedade dos demais acionistas da companhia, minoritários. Então veja, está falando aqui, é um direito dos minoritários, porque o majoritário ele já está vendendo o controle para o adquirente. E o adquirente precisa estender a oferta para os demais acionistas, os minoritários. Mas veja que esse é um direito que é só de quem tem ação ordinária, ON. O problema é que nós temos ações preferenciais. Eu não estou te dizendo que você só deve investir em ações ordinárias. Eu estou te dizendo que, no caso da lei, o tag along, que é esse direito aqui, a lei só assegura as ações ordinárias. Só que a B3 ela criou uma extensão disso, que são os níveis de governança corporativa, onde as preferenciais também possuem tag along.
E aí você pode investir no preferencial. Só isso. Mas vamos terminar aqui. De modo a lhes assegurar o preço no mínimo igual a 80% do valor pago por ação com direito a voto. Integrante do bloco de controle. 80%. Então vamos lá. Se eu estou vendendo o controle de uma companhia aberta na Bolsa de Valores, para eu passar esse controle, você acha que eu sou idiota de vender pelo mesmo preço da Bolsa de Valores? Você acha que eu sou trouxa? Eu vou vender mais caro. Eu tenho o controle da empresa. Eu vou exigir um prêmio de controle. Então, se na bolsa tá 100, eu vou vender a 120 a ação. Ou mais. Pode chegar até 50%, tá? Mas vamos supor que seja 20. Então, eu vou vender a 120. Aí, o adquirente aceita pagar. Só que ele tem que comprar, em oferta pública, as ações dos outros, os minoritários. E aí ele tem que oferecer, segundo a lei, pelo menos 80% do valor que ele vai gastar para comprar o controle. Então, no nosso caso, ele vai oferecer 96. Por quê? Porque 80% de 120 é 96. Só que na bolsa tá 100. Nesse caso, não vou vender, eu minoritário. Ou se eu for vender, eu vou vender na bolsa, desde que não tenha havido desvalorização nem nada. Agora, isso aqui eu peguei para te exemplificar mesmo. Vamos supor, isso é, olha, não é tão raro assim, que o prêmio de controle seria de 50%. E aí eu teria R$ 150, né, a ação, vezes 80%, aí seria 120. Aí seria mais vantajoso para mim, minoritário, vender na OPA. Eu ganharia mais dinheiro. Mas note que a lei fala só em 80, só que a B3 criou níveis de governança, onde as ordinárias têm 100% de tag along nos maiores níveis. E veja que a CVM analisa tudo. Veja também que essa norma se estende para quando eu vendo bloco de controle, porque às vezes o controle não está com um acionista só. Tem um acordo de acionistas, tem um bloco de controle, então se aplica a tudo. Essa aqui é uma garantia de que os minoritários não serão lesados. Porque veja, não é só uma questão de preço. É o seguinte, com a troca do controle, a empresa vai mudar a sua estratégia. Vai ter outro controlador. E aí muda o jogo. Talvez o novo controlador só detone com a empresa. E aí, como é que você sai dessa? Se você tem uma ação sem tag along, e geralmente a preferencial, porque a ordinária tem 80% legalmente falando, obrigatoriamente. E por que eu estou te dando toda essa explicação? Porque no passado eu pensava, até dá para comprar empresa, ação, sem tag along, desde que seja muito barato. Mas aí é que está. Todo risco puramente abstrato parece uma bobagem. Parece uma bobagem enquanto não ocorre. E enquanto a nossa imaginação não consegue pensar em nada. Ah, o que pode dar errado? Ah, é bobagem. Só que aí no futuro, se eventualmente acontece o evento, alienação de controle, e você perde dinheiro, é prejudicado, você vai falar, ah, não dava para prever, né? Não dava para prever. Mas será que você precisaria prever se você estivesse protegido ao não comprar ações sem tag along? E o tema é importante porque lá no Instagram o pessoal estava me perguntando sobre ISA Energia, que tem aqui as suas preferenciais sem tag along, e também shoes, preferenciais sem tag along. E por mais que as empresas em si possam ser boas, eu não as compraria pela inexistência de tag along. É o que eu falei, o risco puramente abstrato parece uma tolice. Até que ocorre. Quando ocorrer, aí você vai falar, não dava para prever. Mas você não precisa prever quando você faz uma máxima filtragem. Então eu mudei de ideia. Qualquer tipo de proteção adicional, qualquer tipo de redundância é sempre bem-vinda. Nunca perca dinheiro. Se eu estou colocando uma barreira para evitar de perder dinheiro, então faz todo sentido seguir essa barreira. E não pense você que nunca aconteceu nada em relação à tag along e que só fundo de investimento que precisaria se preocupar com isso. Eu separei aqui alguns casos concretos onde o minoritário, que não tinha ações com tag along, foi prejudicado. Telebrás, durante a privatização, acionistas minoritários foram diluídos ou receberam valores muito inferiores aos pagos aos controladores. Ambev, fusão Brahma e Antártica, controladores receberam condições muito superiores. E não raro, quando isso acontece, a ação tag along sobe fortemente e a preferencial se desvaloriza. Então não pense você que, não, é só vender na bolsa. O problema é que quando acontece esse tipo de coisa aqui, o mercado amassa o papel preferencial sem tag along. Amassa, tá? Aracruz, controladores receberam um prêmio elevado pela venda. Elevado. E não pense você que o único prejuízo é só o que efetivamente você tem de desvalorização. E o que você deixou de lucrar? Você ganharia, sei lá, 50% fácil, mas não ganhou, que é um lucro cessante, porque você tinha uma preferencial. E sem falar que a mudança de controle muda a estratégia. Pode ser perda de fundamento, e aí você tem que pular fora. Percebe isso? E você não precisa ficar se preocupando com isso se você só evita de investir.
nessas ações. E note o seguinte, você não está perdendo uma grande oportunidade, uma oportunidade única na sua vida, porque não está comprando essas ações. Existem várias outras que entregaram retornos muito maiores, e você não concorda comigo que só o fato da ação preferencial não ter tag along já é um mau sinal? Como assim, mano? Veja, eu não estou te dizendo que a empresa só ter ordinária ou todas as classes apresentarem ali tag along, isso é suficiente. Não, mas a inexistência disso já mostra, talvez, um descaso com os minoritários. Porque os controladores parecem não estar nem aí para minoritários. Ou eles não querem que os minoritários atrapalhem os seus negócios. E aí, essa distinção, essa discriminação já é algo a se pensar. Então é só evitar. O bem é a inexistência do mal. Então eu evito e acabou. Não me preocupo com isso. Ah, Luan, e como que eu consulto se a ação tem tag along? Você pode olhar aqui no Investidor 10. Por exemplo, eu vou clicar aqui em empresa e aí aqui embaixo vai mostrar tag along 0%. Shoes, empresa, vou aqui 0%. E eu vejo também o segmento de listagem. Tradicional quer dizer que, olha, aqui é ainda pior que a ISA, porque não está em nenhum segmento de listagem. Isso aqui mostra que, olha, no mínimo tem um certo descaso com o minoritário. A ISA ainda mostra nível 1. E aí, o que acontece? Se você digitar aqui no Google Empresas listadas B3 e clicar aqui em Empresas listadas, eu vou digitar aqui ISA, ISA Energia, e aí nível 1. Aí vai te mostrar, ó, nível 1 de governança corporativa. Quando é nível 1, as preferenciais não tem tag along. Nível 2 aí tem, então foca nisso, a partir do nível 2. E novo mercado é só ordinária, não tem nem preferencial. Agora, eu vou colocar aqui a Shoes. Não tem nada, pior ainda, pior ainda. Sendo assim, para resumir, coloquei aqui na tela. No tag along, quais são os prejuízos que você pode ter? Controlador recebe prêmio de controle muitas vezes 50% a mais que o preço de mercado, sem falar que ocorre desvalorização. Minoritário recebe só 80% desse valor na ordinária ou nada na PN fora do novo mercado ou nível 2 de governança corporativa. Desvalorização posterior. Sem proteção, o investidor fica preso a uma companhia sob nova gestão, a não ser que ele venda no mercado secundário, ele pode fazer isso, mas eventualmente com desvalorização, que pode adotar estratégias contrárias aos seus interesses. Então pronto, você resolve isso fácil. Agora, a segunda mudança de visão diz respeito a empresas como o VEG, de múltiplos altos. Anteriormente eu pensava, eu não vou investir em empresas de múltiplos altos. Simplesmente isso. Acontece que aí sim eu estou evitando grandes oportunidades. Sabe por quê? Assim como fora da Bolsa de Valores, você paga caro por coisas de qualidade. Ou, no mínimo, há uma percepção de valor superior a outras coisas. Sendo assim, se a empresa tem múltiplos mais altos, isso é um sinal de que ela tem uma qualidade superior. E aí você vai investigar, não é só sair comprando também, só porque tem múltiplo alto. Não, sem heurísticas simplistas. Só estou te falando para não afastar completamente da sua estratégia, pelo menos isso para mim hoje, empresas de múltiplos altos. Por quê? Porque eventualmente eu posso estar deixando muito dinheiro na mesa. Porque o que importa é a margem de segurança, segundo Buffett. Eu estava muito ligado à visão estrita do Benjamin Graham, de só comprar aquilo que é realmente muito barato, múltiplo baixo. O problema é que você deixa de ganhar muito dinheiro fazendo isso. Você não vai perder, porque aí você está comprando empresa barata, desde que seja boa, claro, mas ao mesmo tempo, você vai deixar empresas excepcionais de fora, que talvez sejam aquelas que vão contribuir num percentual, num peso muito maior para o seu enriquecimento, acelerar as suas metas financeiras, o atingimento delas. Então, o importante é ter margem de segurança, ainda que mínima, nas empresas excepcionais como o VEG. Ou até empresas de forte crescimento, como o Banco Inter, que negocia quase 20 vezes lucro. Por padrão, você acaba investindo em empresas até 12 vezes lucro, que é a média do Ibovespa, historicamente. Mas como eu disse, existem negócios excepcionais que negociam com múltiplos mais altos. Por quê? Porque elas crescem mais, entregam um retorno sobre o capital investido superior. Então, obviamente, elas vão estar mais caras, salvo em alguns momentos específicos. Então, o que eu preciso fazer? Descontar fluxos de caixa futuros, usar a fórmula do valor presente e verificar quanto vale uma empresa apesar do múltiplo alto. O Buffett, ele comprou Coca-Cola quando ela negociava 15 vezes lucro. E o pessoal falava, nossa, qual que é o desconto que tem aí? E hoje ele fala que o sonho dele é comprar Coca-Cola abaixo de 20 vezes lucro. Por quê? Porque era um negócio excepcional, único, que dificilmente negociaria abaixo de 15 vezes lucro. E ele comprou Coca-Cola, na visão dele, abaixo do preço justo. E deu muito certo. E vários outros negócios ele fez isso, influenciado pelo Munger
e por Phil Fisher. O importante é não pagar caro demais. Aí você vai perder dinheiro ou ter retornos medíocres. Mas se você comprar um negócio excepcional abaixo do valor justo, ainda que a margem de segurança não seja significativa, a probabilidade de você ganhar muito dinheiro com esse negócio ao longo do tempo é alta. Basta você pegar esses negócios excepcionais. Quanto que VEG entregou aí? Mais 600% em 10 anos, mesmo com a desvalorização desse ano e mesmo sendo uma empresa com múltiplos altos. Porque a visão é, se a empresa tem múltiplo alto, provavelmente meu retorno será inferior. E aqui eu só estou pegando os últimos 10 anos. Se você pegar um prazo maior, foi muito maior esse retorno total. Então entenda, múltiplo alto é qualidade. O que você precisa tentar enxergar é o seguinte, a empresa está crescendo, vai continuar crescendo, a gestão continua excepcional na alocação de capital? Essa que é a visão. Porque eventualmente o ouro pode estar aqui e você está deixando esse ouro de fora porque você não investe em empresas de múltiplos altos. E a terceira mudança de visão foi investir em empresas que pagam altos dividendos e desconfiar de empresas que pagam baixos dividendos. Uma primeira distinção que eu tenho que fazer aqui é a seguinte: empresa que paga baixo dividendo não é empresa com baixo dividend yield. Cuidado, a VEG tem baixo dividend yield, mas ela paga bons dividendos. Então note aqui, ó, o payout, 50%. Então não é esse tipo de empresa que eu estou falando. Não é desse tipo de empresa. Eu estou falando de empresa que tem payout muito baixo, não raro abaixo de 25%, que é o mínimo legal e estatutário. Então eu desconfiava automaticamente dessas empresas e já deixava de fora do meu filtro, mas eu acabei mudando de ideia. Por quê? É claro que eu exijo algum nível de pagamento de dividendo. Idealmente, pelo menos o mínimo legal, 25%. Mas ao mesmo tempo, não é porque a empresa tem um payout abaixo de 40%, e aí eu já desconfiava, que eu vou afastar completamente. Por que eu desconfiava? Estilo um BTG Pactual, que tem o mesmo dividend yield de VEG, mas é diferente, porque o payout costuma ser abaixo de 30%, na verdade em 25%, 27%. Por que eu desconfiava dessas empresas? Porque eu pensava, o acionista minoritário, ele precisa ser remunerado. E deve ser, precisa pagar um nível de dividendo. Se a empresa não está pagando nada, será que não é excesso de confiança de que ela vai continuar entregando muito retorno ao longo do tempo? Será que os controladores estão querendo lesar o acionista minoritário? Então eu tinha essa desconfiança. E claro que você precisa ter cautela e sempre desconfiar. Tem um conflito de interesse ali, sim. Mas, ao mesmo tempo, analisar o histórico de operações e de ROI da empresa, da gestão, do nível de alocação de capital, e entender que, pagando pelo menos 25%, remunerando os acionistas com um mínimo e com um dividendo que vai crescendo ao longo do tempo, vamos pegar o caso do BTG. É um dividendo que foi crescendo ao longo do tempo? Então, eu estou vendo um dividendo crescente, apesar de um payout baixo, com um nível de ROI elevado, crescimento elevado e um excelente histórico de alocação de capital e de retorno total acionista, eu comecei a pensar, será que eu não estou sendo cético demais em relação à gestão e deixando passar empresas únicas? E após muito analisar e refletir, chego à conclusão, olha, assim como o Buffett não dá muita atenção para isso, simples pagamento de dividendos, mas sim a qualidade do gestor de alocar capital, eu também passei a pensar dessa forma. A empresa não pode ficar sem pagar dividendos, tem que pagar alguma coisa. E esse dividendo tem que ser crescente, salvo situações excepcionais ali, que a empresa está no estágio de fortíssimo crescimento, aí tem que ter cautela, mas mesmo que ela pague 25% ou até 30%, se ela vem retendo esse lucro e pegando esse lucro do acionista e entregando um ROI muito maior, um retorno muito maior, pô, como que não se justifica? Vamos pegar aí uma empresa com um ROI histórico de mais de 20% como o BTG Pactual, ou a VEG, um ROI histórico de 30%. Você conseguiria isso com consistência? Você ia pegar esse dinheiro, se fosse distribuído integralmente em dividendos, e você conseguiria 20, 30% ao ano? Muito improvável. Então eu acabei saindo daquela visão muito cética e simplista para uma visão que é a seguinte, que inclusive eu não peguei só do Buffett, eu peguei de um livro. Esse livro aqui, Outsiders, que excepcional, que ele fala o seguinte, basicamente, o CEO, ele não deve ser medido pela sua capacidade técnica ou de ser um profundo conhecedor da área onde ele atua. Então, o CEO da VEG não é o top CEO porque ele conhece da operação da VEG, não. Na verdade, isso seria um requisito básico de qualquer CEO. Ele diz, a qualidade de um CEO que é um mandatário, um representante dos acionistas, é o quanto ele consegue, de forma consistente, entregar retorno para os acionistas. Qual é o nível de alocação de capital histórico desse gestor? E aí você compara com pares setoriais e com o próprio indicador de mercado. Ibovespa no Brasil, S&P 500 lá fora, que aí ele cita quais são as 5 formas básicas de alocação de capital. Então, quando o CEO recebe o dinheiro, o que ele vai fazer? Ele vai pagar dividendos?
Pode ser. 2, ele vai reinvestir na operação. 3, ele vai comprar outros negócios, comprar outras empresas. 4, ele vai recomprar as próprias ações. Ou 5, ele vai antecipar pagamento de dívida, saldar dívida. 5 formas básicas. Então veja que a qualidade da empresa e da gestão está aqui. Aonde o gestor consegue alocar e obter mais valor. Onde ele consegue entregar mais valor. Não é necessariamente só no dividendo. Algum dividendo tem que ter porque tem que remunerar o acionista. Mas não é só aqui. Será que se ele fizer uma aquisição única, uma grande oportunidade como a VEG fez, a VEG, ela tem um histórico de aquisições impecável. Sabe por quê? Eu até mostrei isso no relatório de VEG. Aqui na comunidade, eu escrevi um relatório de VEG. Sou CNPI, também de BTG, Caixa Seguridade, Vivara, Multiplan e Itaú. E aí eu falei, olha, é muito difícil você encontrar uma empresa como VEG, onde ela obtém um ROIC superior a 30%, mesmo a partir de crescimento inorgânico, via aquisições. Porque quando você faz uma aquisição, você paga um prêmio. Então, isso é muito complicado. Olha, é raro. E aí você vai deixar uma joia de fora só porque tem múltiplo baixo? Tem que olhar com mais calma. Ao mesmo tempo, você tem que ser cético em relação à empresa que paga 100% do lucro em dividendo. 100% quer dizer que ela não tem o que fazer, salvo se for uma seguradora, onde ela não precisa ficar ali com muito dinheiro, ela já está cumprindo com a norma, já tem a liquidez suficiente, ela consegue entregar 80%, 90%. São casos excepcionais. E ainda assim crescer lucro líquido, porque se não estiver crescendo também, e aí? Aí vira fundo imobiliário. Brincadeiras à parte. Então é isso que você tem que olhar. Então é isso, é deixar de ser simplista demais. Então você acha que eu não quero que o BTG Pactual, ele me pague 30%, não estou falando que eu tenho BTG na carteira, mas você não acha que eu não quero que ele fique com 30%? E aí ele retém 70% e pega esse 70% e entrega um retorno de 20, 25 em cima? Cara, é claro que você precisa olhar para o histórico. O BTG já se provou. Tem outras empresas que não. Você não vai deixar o dinheiro na mão de uma empresa aí que acabou de começar ou que enganou investidores no passado. IRB, por exemplo, enganou investidores no passado. Você vai, sabe? Esse tipo de empresa que já demonstrou que não sabe alocar capital ou enganou investidores, primeiro, você nem deveria ter na carteira. Se tem, você tem que esperar 100% de dividendo mesmo. Você vai deixar dinheiro na mão de uma diretoria que, sei lá, né? Então veja, essas foram as 3 principais mudanças de visão que sinceramente estou trazendo aqui para você. Eu poderia me omitir, como muitos fazem, ou não tem coragem de assumir que mudaram de visão. Mas como eu prezo por transparência, estou aqui trazendo esse vídeo. Mesmo com um monte de gente fazendo crítica, é igual eu falei, tem gente que nunca vai mudar de opinião porque prefere ficar apegado às suas crenças. Transforma investimento, alocação de capital em religião. Aí eu não tô nem aí para essa pessoa. Agora, se você quer aprender com quem estuda de verdade, escreve relatórios aqui com tudo que você precisa, já calculando o valor intrínseco, tem um treinamento completo de finanças e investimentos, ações, fundos imobiliários, exterior, etc., eu te convido a conhecer a comunidade. Na minha comunidade, além disso tudo, você tem acesso aos vídeos que eu publico para os membros do canal, mostrando ali a minha visão de mercado, os movimentos que eu faço na minha carteira, atendendo as sugestões dos membros, porque tem ação que, se eu trouxer publicamente no YouTube, vai pegar 2.000 views. Eu não vou ser idiota de fazer isso. Então, por exemplo, um membro me pede, Luan, fale sobre Log Commercial Property. Eu fiz um vídeo sobre isso para os membros. Eu não vou trazer publicamente. E aí eu atendo a sugestão de membro. Um membro me pede, fale sobre Intelbras. Então, vai para membro. E várias outras. Tem uma série de empresas que eu venho trazendo. Além da análise de carteira, que é outro quadro aqui dos membros. E tem a planilha de preço teto Bazin de ações e fundos imobiliários. Conheça todos os benefícios da comunidade aqui no link da descrição e no primeiro comentário fixado. E é uma assinatura que cabe no seu bolso e que, se não fizer mais sentido para você, você cancela a qualquer momento, sem burocracia. E aqui em cima eu vou deixar um vídeo para você onde eu te mostro como você calcula o preço teto de ações e fundos imobiliários.